Boa noite, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo e o assunto de hoje é um assunto bem interessante, o assunto estava dando repercussão, eu ia até incluir ele junto com o atributo de um homem de Deus, mas como é um assunto cheio de curiosidades, cheio de pontos que a gente pode observar desde Números até Atos dos Apóstolos, eu resolvi fazer um vídeo específico só para ele. Às vezes até vão dar 2 vídeos, tudo bem? Então vamos direto ao ponto. Qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é voto de Nazireu, tudo bem? Então esse voto de Nazireu que Sansão tomou, que Samuel tomou e que era um costume do Antigo Testamento, assim como circuncisão, dia sabático, sacrifício de animais e outros costumes. Então, voto de Nazireu, circuncisão, dia sabático e os alimentos também que eram impuros, que não podia se consumir. Isso são coisas que são pertencentes ao Antigo Testamento, ou seja, já passaram, não continuaram até o Novo Testamento, tudo bem? Então, muitas coisas continuaram, sem dúvida nenhuma. O Antigo Testamento não deve ser descartado de nenhuma forma, tem muitos ensinamentos importantes que continuam até o Novo Testamento, até o dia de hoje. Mas o que mudou? Por que essas questões mudaram? Porque elas eram representações. Elas tinham um significado, elas estavam aludindo à vinda de Cristo, a coisas maiores, a coisas melhores. Então, com a vinda de Cristo e com o sacrifício final, todas essas coisas se encerraram. Indo então até a primeira menção desse voto de Nazireu, que a gente estabeleceu, que é um costume do Antigo Testamento. E por que é importante destacar isso? Porque na parte final desse voto é utilizado o sacrifício de animais, que é uma coisa que não é utilizada de nenhuma forma no Novo Testamento. Então, muito importante saber esse ponto, tudo bem? Então, no versículo 1, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou uma mulher tiver se separado, fazendo um voto de Nazireu para se separar ao Senhor, então aqui a gente já vê que pode ser um homem ou uma mulher, e tem essa questão da separação para o Senhor, para se separar ao Senhor. Então, o que é esse conceito do voto de Nazireu? É se abster, se isolar de vários tipos de prazeres e também de outras questões. Passar um tempo mais de miséria, vamos dizer assim, um momento mais triste, mais humilde, um momento até de vergonha. E a gente vai entender todos esses conceitos depois. Tudo bem? Então, no versículo 3, deverá se separar do vinho e da bebida forte. Então aqui a gente vê 2 pontos importantes. Primeiro, a Bíblia não tem essa palavra suco, é uma palavra que veio depois. Então toda vez que se referir a suco, seja de uva ou seja de outros frutos, vai se utilizar a palavra vinho. Quando se for referir a bebidas alcoólicas, cerveja, vodka, cachaça, seja o que for, claro que muitas dessas coisas não tinham antigamente, mas bebidas alcoólicas, bebidas fortes, vai falar bebida forte, tudo bem? Então tem essa separação. Muitas pessoas vão fazer uma má interpretação da Bíblia, vão ler vinho e vão falar, poxa, tá falando, a galera bebeu vinho, então eu posso beber algo também. Muito pelo contrário, é um pecado muito grande fazer o uso de bebidas alcoólicas e de qualquer substância que for tirar a sua sobriedade, ou seja, qualquer tipo de droga, tudo bem? Maconha também incluso nisso. E não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida alguma feita de uvas, nem comerá uvas, sejam frescas ou secas. Então aqui é uma separação muito grande desse prazer da vida que é beber suco, né? É uma coisa adocicada, é uma coisa que pode ir com o almoço, com a janta, seja o que for. Deve ter essa separação. Então, basicamente, beber água e leite. Então, uma coisa bem difícil, é um voto bem duro esse do Nazireu, com vários aspectos até difíceis de serem levados. Imagina hoje em dia ficar bebendo só água por muito tempo. Mas enfim, no versículo 4, em todos os dias de sua separação não comerás nada que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Então nem a casca da árvore nem a semente, não é para nem pôr na boca, chegar perto, comer. Não, é para se isolar dessas coisas. Em todos os dias do voto de sua separação, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias nos quais se separou para o Senhor.
e ele será santo e deixará crescer os cabelos da sua cabeça. Então, aqui a gente vê essa questão também, que é muito importante e uma das maiores características do voto de Nazireu, que é não passar navalha pela cabeça. Então, deixar crescer os cabelos da cabeça. Isso é uma coisa que caracteriza sanção. Então, o voto de Nazireu, ele tem dois tipos. Ele tem um tipo temporário, que a pessoa faz por um determinado tipo de tempo, por exemplo, 3 meses, e tem o pela vida, que a pessoa já é determinada, são casos especiais, mas que a pessoa por toda a vida tem o voto de Nazireu. Então, obviamente, ela vai ter um cabelão. Sansão tinha um cabelo bem grande. Ele passou desde o dia que nasceu a ser um Nazireu. Tudo bem? Então, no versículo 6, todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Então, aqui a gente tem outro ponto importante. Então, primeiro, não deve beber nem vinho, nem suco, nem nenhuma bebida forte, nem comer uva, nem comer semente, nem casca de uva da árvore, a casca da árvore. Não deve passar nenhum tipo de navalha e não deve se aproximar de nenhum tipo de corpo morto, inclusive da sua família. Aqui no versículo 7, a gente vê: não se deixará contaminar nem por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, quando estes morrerem, porque a consagração do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Em todos os dias de sua separação, será santo para o Senhor. Então, deve se separar, não deve nem se aproximar. É mais duro ainda do que a uva. Você vai uvar, não está falando sobre comer, mas está falando nada sobre pegar ou estar perto. Aqui, nem próximo de um corpo morto deve estar. Até mais, mesmo que seja alguém da família. Então pensa, alguém da sua família faleceu, está tendo velório. Um nazireu não poderia estar perto, não poderia estar participando dessa celebração. Estaria estar afastado desse corpo para não se impurificar, se tornar impuro. Tudo bem? Então no versículo 8, em todos os dias de sua separação será santo para o Senhor. Se repentinamente alguém morrer ao seu lado e com isso contaminar a cabeça de sua consagração, então ele raspará a sua cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia ele a raspará. E no 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta do tabernáculo da congregação. E o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para oferta queimada, e fará expiação por aquele que pecou junto ao morto. E nesse mesmo dia santificará sua cabeça. Então, isso é uma doutrina do Novo Testamento. Sacrifício de animais, de cordeiros, de bois, de rolinhas, de pombos, é uma doutrina do Novo Testamento? Não. Então, este ponto, que é o ponto final do voto de Nazireu, não é permitido no Novo Testamento. Então, o voto de Nazireu é algo do antigo. Nós não devemos mais observar esse tipo de costume. É algo que se passou. Tudo bem? Jesus Cristo foi o sacrifício final. A gente vê isso em Hebreus e a simbologia é clara, que tudo isso aludia a Jesus Cristo, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, a Ele pagando por todos os nossos pecados. Não precisa mais fazer sacrifício. Isso seria dizer que Jesus Cristo não pagou tudo, a gente ainda tem que continuar fazendo expiação e tal. Então é uma blasfêmia muito grande. Não é uma prática que deve ser permitida, é uma prática muito perigosa, que a gente vê sendo utilizada por judeus, que a gente vê sendo utilizada por raízes hebraicas. São esses tipos de pessoas que vão dizer que o voto de Nazireu se aplica até o dia de hoje. Agora, não são cristãos esse tipo de gente que tem essas práticas. Essa não é uma prática do Novo Testamento. Isso está indo contra muitos princípios importantes do Novo Testamento e do cristianismo. Tudo bem? Então, hoje em dia, se aplica o voto de Nazireu? Não. Resposta é clara. Não se aplica o voto de Nazireu. Tudo bem? Então, voltando aqui ao versículo 11, o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e o outro para oferta queimada, fará expiação por aquele que pecou junto ao morto, e nesse mesmo dia santificará a sua cabeça. E ele consagrará ao Senhor os dias da sua separação, e trará um cordeiro de 1 ano, como oferta pela transgressão. Mas os dias anteriores estarão perdidos, porque a sua separação foi contaminada. Então, de novo, é um voto muito rígido, com determinações muito fortes, que não podem ser burladas. Não sei o que. Mesmo que uma pessoa morra próximo a um nazireu, repentinamente alguém morrer do seu lado, não importa.
ou pode ser de doença, qualquer situação, a pessoa morreu, vai ter sido contaminado. Então, os dias anteriores serão perdidos. Versículo 13. E esta é a lei do Nazireu. Quando se cumprirem os dias de sua separação, ele será trazido à porta do tabernáculo da congregação e oferecerá sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito para a oferta queimada e uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito como oferta pacífica, e 1 cesto de pães ázimos, bolos de farinha fina, misturada com azeite, amassados, e coscorões ázimos untados com azeite, além da sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebida. Então, um número bem grande de coisas também. Versículo 16. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua oferta pelo pecado e a sua oferta queimada, e oferecerá o carneiro em sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua oferta de bebida. Então o nazireu raspará a sua cabeça da sua separação junto à porta do tabernáculo da congregação e tomará o cabelo da sua cabeça da sua separação e o colocará no fogo que está debaixo do sacrifício da oferta pacífica. E o sacerdote tomará o ombro cozido do carneiro e um pão ázimo do cesto e um coscorão ázimo e os colocará nas mãos do nazireu depois que o cabelo da sua separação tiver sido raspado. Versículo 20. E o sacerdote os moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com o ombro da oferta alçada. E depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto e da sua oferta ao Senhor pela sua separação, além do que a sua mão puder alcançar. De acordo com o voto que ele fez, também deverá fazer conforme a lei da sua separação. Então, essa lei de Nazireu, ela tem um tempo indeterminado, é de escolha da pessoa, quanto tempo ela quiser ficar nesse voto. Tem os casos específicos que a gente vai ver aqui, que é basicamente Sansão, o mais famoso Nazireu, Samuel, João, que é alegadamente um Nazireu, a gente não tem essa detalhação completa, e a gente tem até uma questão de Paulo, né? Então alguém fazendo voto de Nazireu no Novo Testamento, o que é essas questões? Não sei se vai ser possível ver isso tudo em um vídeo, então qualquer coisa eu vou separar em 2, mas os conceitos que a gente vai ver são muito importantes, então bastante atenção nessa questão. Gênesis 13, do versículo 1 ao 7. E os filhos de Israel fizeram mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher. Ele disse: Eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, vamos parar aqui no versículo 5. O voto de Nazireu é uma coisa voluntária. No Antigo Testamento era uma coisa voluntária, mas a gente tinha essas questões, esses casos, especialmente de Samuel e de Sansão, que eles são desde o nascimento. Bem, então, Deus determinou isso, essa questão, especialmente no caso de Sansão. No versículo 6. Então a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível. Mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: Eis que conceberás, e darás à luz um filho. E agora não bebas vinho nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então, aí tem a história de Sansão, um cara assim, uma história bem espetacular. Sansão foi equivalente ao Hulk da Bíblia, um cara extremamente forte, fez incríveis, carregou o portão, lutou com um tanto de gente com um pedaço da mandíbula de um animal morto. Então, ele fez muitas coisas, só que Sansão é um exemplo de um juiz ruim, ele é um exemplo
ruim, assim como Saul, por exemplo. Por quê? Sansão começou até que bem, mas ele foi e encostou na carcaça de um leão morto, ou seja, desobedeceu a questão do Nazireu. Ele era um cara apaixonado pelas mulheres, se apaixonou por uma mulher que não era cristã, não vou dizer cristã, mas não que seguia as leis, não era circuncisa do coração, vamos dizer assim, tudo bem? Então, ele foi lá e se apaixonou com ela. Essa mulher queria acabar com ele de qualquer jeito, estava conversando com outra galera para achar a fraqueza dele. Tentaram de muitos jeitos, ele brincava com ela, falava: não, minha fraqueza é tal coisa, mas era mentira. Até que ele contou. Uma menina fez tanta pressão nele que ele contou, e ela foi e cortou os cabelos dele e ele perdeu a força. E assim, uma história trágica pra caramba. Não é um exemplo. Sansão não é um exemplo positivo de homem. Por mais que ele estava cheio do Espírito Santo em vários momentos e fez feitos incríveis, é de se impressionar lendo a história de Sansão. Realmente vários milagres. Mesmo assim, ele terminou a vida numa situação muito triste. Ele chegou ao fim de uma maneira muito deplorável. Acabou que ele foi capturado pelos filisteus, cegaram ele e colocaram ele para ficar dançando, para ficar de entretenimento para os filisteus. Só que aí ele até que não teve um final tão sem honra, sem glória. Ele pediu a Deus para que desse ainda um pouco de força para que ele conseguisse derrubar os pilares do templo que ele estava. E Deus concedeu isso a ele. Ele empurrou, ainda cego, cortaram os olhos dele, se não me engano. Ele empurrou e o templo caiu. Então ele cometeu suicídio, ele realizou de certa forma um sacrifício. O final dele não foi tão terrível como, por exemplo, Saul, que só cometeu suicídio e ficou por isso mesmo. Mas mesmo assim, um exemplo terrível, terrível é a história de Sansão. Para ser observado sempre de como não agir e de como a fornicação, de como os amores carnais podem levar um bom homem à queda, um bom homem à destruição. Tudo bem? Então, em 1 Samuel 1, versículo 1 a 11, ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, nomezinho interessante, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufé, um efrateu. E ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. Essa questão das esposas não funciona, não é uma coisa bíblica. É uma das questões que a gente tem que ter discernimento entre o que a Bíblia fala e o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. Não é só porque pessoas boas tiveram algumas ações, tipo poligamia, várias esposas, nesse caso 2 esposas, que é correto. Muito importante entender isso. Agora, quando Deus fala, quando o narrador fala, isso sim é correto, isso sim não tem mentira. Agora, Deus ensina isso, poligamia? Não. Desde Gênesis é de um homem e uma mulher. Um casal que se torna um. As duas carnes se tornam uma. Tudo bem? Então aqui a gente vê outra vez, se não me engano foi com Abraão, Sara e a outra esposa de Abraão, que deu também um conflito por conta até de infertilidade. Aqui a gente vê novamente, não dá certo, gera ciúmes, gera brigas, esses casamentos, relacionamentos de hoje em dia, relacionamento aberto, não rola, não dá certo, tudo bem? Versículo 7, e como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela provocava, por isso ela chorava e não comia. Então disse Elcana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se no assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse:
ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceber a tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Está falando aqui de Samuel, um grande profeta, foi grandemente usado pelo Senhor na questão de Saul, na questão de Davi, um dos reis. Então a gente vê outra questão aqui. Não fala exatamente nazireu, igual Sansão estava falando, mas eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Então isso a gente já pode entender, ele vai ficar isolado para o Senhor, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Então, que homens na Bíblia, assim, homens de Deus, porque Sansão era salvo, por mais que ele teve um final terrível, ele era salvo ainda, e Samuel sem dúvidas nenhuma. Quais são os exemplos de homem na Bíblia que tinham cabelo comprido? Que a gente viu até agora, pelo menos. Sansão e Samuel. Só. Tudo bem? E a gente vai ver depois também outras questões disso. Agora, só ver quanto tempo, 21 minutos, eu vou só ler agora o finalzinho que fala de João, né, da vida de João, em Lucas 1, 13 e 16. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e a tua esposa Elizabeth te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João, e tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então aqui a gente vê explicitamente falando, não, João Batista era um nazireu? Não, e provavelmente não era. Eu pessoalmente acredito que não, porque o ponto principal que a gente vê sendo repetido em Samuel e Sansão é essa questão do cabelo, e não é citado isso com João, é só citado simplesmente não beberá vinho nem bebida forte. Mas João também pregou muito tempo no deserto, ele vestiu uma roupa de pele de camelo, comia grilo e mel. Não vou dizer que o cabelo dele era dos mais arrumadinhos também, não. Não tem dúvida que era um cabelo cheio, mas às vezes comprido não era. Mas, às vezes ele cortava com uma pedra, sei lá, dava um jeito. Mas não fala exatamente que ele era um nazireu. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Aí vou fazer a sequência disso para a gente entender completamente, mas aqui vemos os 3 principais nazireus que é citado na Bíblia, que é Sansão, Samuel e João, que fica no ar, né? Não é uma coisa estritamente assim, uou, mas pela minha opinião pessoal é que ele não era nazireu. Mas é só o que algumas pessoas falam, então achei importante trazer esse ponto de vista. Tudo bem? Então, até mais.